Olá, estamos começando mais uma entrevista no Boletim Marco Antônio Villi e hoje com um convidado especialíssimo, Marcelo Sim. Madureira. Olha, um grande cara que puxa, acompanha há tantos anos e eu adoro humor. E o humor tem de ser sempre de oposição, né? Aquela história e aquela criticidade, aquele olhar. Apesar de ser paranaense de nascimento, o Madureira é sempre aquele carioca, aquele humor carioca que eu acho que sempre, pô, a história da República, desde a época da monarquia, na verdade, essas manifestações. Então, primeira questão, agradecer você, Marcelo Madureira, ter aceito o meu convite. Mas muito obrigado mesmo. Cara, eu me sinto honrado, professor Vila. A partir de agora eu vou passar a tratá-lo de Marco Antônio Vila, porque senão, eu acho que fica até insultuoso, mas, Que eu sou seu seguidor, seu leitor das suas obras enfim, desde que você apareceu aqui no digital também, enfim, eu sou seu fã, o que você mandar eu faço. Obrigado mesmo, André. Deixa eu te perguntar uma coisa que é complicado, né? Eu estava. Teve uma época que foi uma época muito boa, eu estudei o México, tive lá na UNAM, e lá também, durante o processo da Revolução Mexicana, especialmente lá nos anos 1910, 1940, nos anos 30, você já tinha humor político. Eu lembro que muitos conhecem o Cantinflas pelo cinema norte-americano, mas tinha o Cantinflas como no teatro já lá no México, sempre Hum. fazendo uma crítica política, ironizando os longos discursos tão tradicionais dos políticos latinos e tal. Eu perguntaria justamente para você como é essa convivência ou essa falta de convivência entre o humor e a política no Brasil, e tendo você como, né, como um ator, um personagem nisso tudo, na sua relação como alguém que tem esse olhar crítico e o papel do humor frente a momentos da conjuntura brasileira que você acabou vivendo desde a época. Claro, eu estou falando de uma visão geral, evidentemente não é Deus e sua obra, eu sei que eu não quero. Mas como é que você vê isso? Pois é, a primeira coisa é que eu lamento e eu quero ainda investigar direito, né, as razões porque o Cacete Planeta foi assim, era um programa que poderia ter continuado até hoje. Ele tinha um vigor, né, um elan vital muito grande, e eu até hoje não encontrei uma explicação, assim, plausível, porque, eh, o humor político brasileiro, o humor de uma maneira geral, o Brasil é que eu digo, né, na pessoa jurídica, né, no ofício de humor é um paraíso. Na pessoa física é um terror, né, é horrível morar nesse país, onde o atraso está sempre à frente, né. Eu continuo, trabalhando como humorista, de uma maneira, assim, mais limitada. Eu escrevo junto com o Hubert, o Agamenon Mendes Pedreira, que é publicado no Antagonista toda sexta-feira, né, aquele nosso personagem, mas eu gostaria realmente de poder, expressar o meu humor, a minha crítica, não só à política, mas aos costumes, né, a vida, não só brasileira como mundial, e eu sinto pena de estar, assim, um pouco limitado. Eu estou lançando agora um podcast com a Dora Kramer, Sim, mas é mais um podcast de análise política, né. sim. Eu tenho essa ligação com a política desde da juventude, e o Brasil é uma novela política que não acaba nunca, né, Vila? Eu estou anotando umas frases suas aqui. Mas que legal, que bacana. Eu acho que é isso, puxa vida, bacana. E porque eu acho que eu gosto muito da Dora Kramer, puxa, tem uma longa história do colonismo político, né? Já estive com elas com a Dora, ela foi entrevistada no nosso canal, estivemos com ela, eu e a Letícia, minha mulher, num café aqui da manhã, foi muito bom, que nós ficamos conversando, contando histórias, e puxa, eu fico muito satisfeito, legal. Já vai começar? Como é que é? A gente começou de forma experimental no canal da Sim, Dora sim, Kramer, no YouTube, mas a gente, vai fazer uma versão já definitiva, eu acredito em junho, julho. É aquele velho sim, problema, né, nós estamos levantando, fundos
né? É o problema de sempre, de nós todos, para a gente fazer a versão definitiva, né? Mas eu acredito que a gente consiga produzir a versão definitiva. Mas enquanto isso, a gente está de forma experimental Sim, e já publica. Todas as quartas-feiras a gente publica, né? Agora nós publicamos agora quarta-feira uma análise, evidentemente que eu sempre que posso encaixo uma piada, uma butada, né? Mas falamos sobre o arcabouço fiscal, sobre a questão fiscal no Brasil, mas é sempre divertido. O programa é divertido, a nossa proposta é ser divertido. Não queremos ser analistas políticos definitivos, e a gente quer justamente pegar o público que não gosta dessa polarização que a gente está vivendo no Brasil, que nem é bolsonarista, nem é lulista. Eu acredito muito que existe uma maioria de brasileiros que realmente gostaria de ter uma alternativa política diferente do que a gente está meio que condenado, né, ultimamente. Eu tenho visto assim. sim, sim. Deixa eu te colocar, você falou justamente do Cacete Planeta, que teve uma vida importante na TV, e eu também acho, concordo com você, que deveria ter continuado e que faz falta ao Brasil de hoje, né? É sempre essa visão irreverente, né? Afinal, o humor tem de ser irreverente, né? Não pode senão virar humor de chapa branca. Como é que foi a construção justamente do programa naquela conjuntura política e sempre aquela reflexão? Eu lembro a história do Fernando viajando Cardoso, né? Aquelas gozações sobre o Fernando Henrique, etc. Quer dizer, tem uma longa história. Como é que foi a construção do programa, Madureira? A ideia de... Porque uma coisa é passar no impresso para passar para a TV. Bom, vem de uma conjunção, né, feliz, né, do Hubert e do Reinaldo, que trabalharam no Pasquim durante muitos anos. O Pasquim foi um jornal de humor justamente dos anos, talvez, de 1969, né, até 1980, mais ou menos, os anos mais pesados da ditadura. O Hubert e o Reinaldo trabalharam lá já nos anos 80, né, no final dos anos 70, e o Roberto, o Hélio e eu, que viemos da Escola de Engenharia da UFRJ, né, da Politécnica, da Escola Politécnica, somos engenheiros, inclusive, e que éramos também militantes do Partidão, né, do extinto Partido Comunista Brasileiro, que, mal bem, né, eu sempre digo, até hoje eu sou para minha opinião, foi a maior escola de quadros que o Brasil já teve, de quadros políticos. Todas as pessoas que têm alguma relevância política, assim, construtiva, de alguma forma gravitaram em torno do PCB. Nós formávamos a base do antigo PCB lá na Escola Politécnica, junto com outros colegas também, e o Partidão, eu sempre fui daquela linha mais ligada ao PCI, ao Partido Comunista Italiano, né, aquela linha mais, digamos assim, social-democrata, mais liberal e, portanto, mais crítica, né, que tinha uma visão crítica do próprio partido. Então, tive uma influência também grande do Leandro Conder, até do Carlos Nelson Coutinho, né, do Armênio Guedes. Foram pessoas que eu tinha muita sintonia política. O Hélio Roberto também. E isso deu para a gente um caráter assim bastante crítico sobre as coisas, inclusive sobre a própria esquerda, sobre o próprio partido, né? E eu acho que isso, juntando com a experiência do Hubert com o Reinaldo no Pasquim, né, e nós começamos lá pelos anos 80 a fazer, né, o impresso. Eu acho que a transcrição para o audiovisual, para nós, não foi tão difícil, sabe por quê, Vila? Porque nós somos a primeira geração de brasileiros que foram, digamos, entre aspas, educados pela televisão. Então, quando eu sou de 58 e a televisão chegou no Brasil em 55. Quando eu nasci, já existia televisão lá em Curitiba. Enfim, a gente começou a ter muita familiaridade com a linguagem audiovisual, né? Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que o humor
o humor audiovisual, ele tem um timing, né, ele tem uma própria uma estrutura até do roteiro, tudo diferente do humor escrito. Né? Por isso que eu digo, hoje eu faço humor escrito no Agamenon, que é completamente diferente. Né? E o humor assim que a gente faz, né, com áudio e vídeo, ele tem outras características que você não usa no humor escrito, né? Sem querer desfazer nem de um nem de outro, mas é um canal a menos que você tem. Sim. Mas a passagem para a importância que tem a Rede Globo, né? E tinha ainda mais importância à época, porque afinal depois veio TV a cabo e etc, etc, né? A, o programa começa e logo pega, né? Porque eu era humor, eu assisto programa de humor lá desde de ouvir pelo rádio, depois vendo na TV, desde os anos 60, né? Então tinha aquelas coisas E, tradicionais aqui em São Paulo, o Manuel da Nóbrega, né, na Praça da Alegria, e tinha o humor da TV Record, a Família Trapo, que era aos sábados, e aquelas figuras que participavam dos programas aqui de humor. Aquele humor, depois a figura do Chico Anísio, que foi histórica, né, que eu assisti pela TV Excelsior, olha que canal 9 aqui em São Paulo, acho que era a TV Rio, no Rio de Janeiro, e todos aqueles até chegar, passando até os tempos já da ditadura militar e até o final para a democracia. Aí tem aquele tipo de humor, com aqueles esquetes, né, do Balança Mais Não Cai. Vocês, era uma outra proposta, né? Ou não? nós fomos influenciados por todos esses humoristas que vocês falaram. Por exemplo, Família Trapo é uma coisa que até hoje eu acho assim extraordinária. A Praça da Alegria, com o Manuel, tudo isso nos influenciou. Mas o que foi para nós assim uma epifania, né, uma revelação, foi quando a gente conheceu o grupo inglês Monty Python, Ah, né, tá. que o Monty Python acrescentou a esse nosso caldo cultural brasileiro, né, alguma coisa do humor inglês, que eu gosto muito de fazer, né, que é aquele humor que você faz com a cara séria, né, que você fala e faz os maiores absurdos como se fosse a coisa mais séria e importante do mundo, né, é o nonsense, né, e uma crítica assim muito contundente, né, sobre as nossas idiosincrasias, sobre isso e sobre talvez aí não era o caso do Monty Python, mas aí nós pegamos muito o lado da política, porque a gente deu uma sorte ou coincidência, nós formamos uma geração da transição, da redemocratização. Então, tanto no Rio quanto em São Paulo, em São Paulo tinha a Lira Paulistana, aqui no Rio tinha o Circo Voador, o Asdrubal trouxe o trombone, aquele movimento de artes plásticas geração 80. Nós viemos juntos em todo, eu acho, talvez, Vila, você que é historiador, talvez caiba um estudo que tão importante quanto a Semana de Arte 22, a geração 80 foi um marco também na cultura brasileira, justamente porque era a resposta cultural ao processo de redemocratização. Então, aquela liberdade que a gente começou a conquistar, né, que foi conquistada, duras penas, você sabe, você participou dessa luta, nós aproveitamos, né, para exercer essa liberdade, cada vez mais, em todos os campos das artes. Isso traduz, eu acho que a cultura, as artes traduzem sempre o momento de uma sociedade, de uma civilização. Então, aquele momento foi muito rico, como foi a Tropicália também, que eu acho que o movimento da Tropicália aqui não é só musical, né? É um movimento também de teatro, é um movimento. Eu acho que a historiografia brasileira ela precisa talvez. A minha teoria, Vila, eu digo o seguinte: eu sou um historiador diletante, né? Eu adoro história. Eu acho que a história é mãe das ciências. A história é Sim. mãe de todas as ciências. Então, eu digo que segura a unidade brasileira, e até queria ouvir tua opinião sobre isso, é a nossa cultura.
O que segura a sim, unidade brasileira é a nossa cultura. Porque se fosse depender do nosso Estado e da nossa upper class, né, dos donos do poder, como diria Raimundo Faoro, né, que aliás é um dos meus, digamos assim, um dos meus faróis, né, para o entendimento do Brasil, o Brasil já tinha sido aniquilado. O que garante a unidade nacional ainda é a nossa cultura, por incrível que pareça. Por não incrível é que pareça, verdade, porque é verdade. se você pensar, os nossos políticos, eles vivem em Brasília de costas para o Brasil, de costas para a nossa sociedade. As nossas elites também. Você tem hoje uma concentração de renda absurda, absurda. Né? E isso não é uma questão ideológica, não. Isso vai da esquerda à direita. Você tem aí, miseravelmente, talvez 5% da população que se apropria de 40% da renda, e o resto fica com. Eu não sei como vivem, nós estamos criando uma população de zumbis, né? À margem da educação, à margem da segurança institucional, né? Da civilidade, à margem da saúde, à margem dos progressos tecnológicos. Eu não sei o que vai acontecer com o país. O que segura é a cultura. Hum. Não, é interessante isso. E desde o século XIX, se nós olharmos, né, a importância da literatura, do teatro, lembrar lá atrás, desde o Memórias de um Sargento de Milícias, né, essa questão da vida urbana, e depois a importância da corte, da cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo, para ser alguém, tinha de migrar para a capital, né, para a corte, era indispensável. O número de. Antes de começar, você tinha lembrado o Capistrano de Abreu, o grande historiador do Ceará, veio para o Rio de Janeiro, Arturo de Azevedo, a Luiz Azevedo, esses do Maranhão, vieram para o Rio de Janeiro, e assim, José Veríssimo, que depois vai ser secretário-geral, e na época da fundação da Academia Brasileira, veio do Pará, etc, etc. Então, como é que. E aí você vai construindo, né, no campo do romance, da poesia, do teatro, né, depois as artes plásticas, e aí vai, né? Até chegar no Eu, século XX, né? É eu, verdade. diria, eu diria, inclusive, que das maiores contribuições do Brasil à civilização, à humanidade, eu colocaria duas contribuições culturais do Brasil à humanidade assim. O futebol Sim. que a gente vê hoje como um espetáculo mundial, o esporte mais praticado e assistido do mundo, ele nasceu do Brasil, quando aqueles técnicos vieram fugidos da Europa, né, do pós-guerra, e encontraram aqui a arte, né, a tática unida ao jogador brasileiro, essa nossa mestiçagem, essa nossa esse nosso mistura racial e tal. E o futebol passou a ser o que é conhecido hoje a partir daquilo, dos anos 40, 50, e foi até o final dos anos 2000. Depois o futebol brasileiro entrou numa decadência terrível. Né? E o segundo ponto é a música. A nossa música, a riqueza da nossa música, Vila, eu só comparo à cultura americana, porque você tem músicas, música popular, música erudita, música regional, você tem várias e várias variações. A nossa riqueza musical é inacreditável. Agora, recentemente, perdemos a Rita Lee, que era de rock and roll, e nós somos mal acostumados, porque nós temos uma quantidade assim de grandes artistas no século XX. Quer dizer, começou com a Chiquinha Gonzaga, talvez, e a própria o fonógrafo, né, as rádios e tal popularizaram, enriqueceram. Então, eu acho que existe o único país que me ocorre assim que tenha tanta riqueza e diversidade musical é os Estados Unidos. E a música brasileira é apreciada também no mundo inteiro, é reverenciada no mundo inteiro. Então, nós não somos um completo fracasso enquanto sociedade, civilização. Né? Quando deixam o brasileiro fazer algo, ele consegue fazer.
Né, para concluir meu raciocínio, eu tenho falado assim em palestras, em lugares que eu vou, né? O Brasil tem quadros incríveis, tem quadros assim inacreditáveis em termos de competência, de conhecimento e mesmo de patrimônio cívico, né? De vontade de ajudar o nosso país. O que eles têm em comum, Vila? O que eles têm em comum? Estão todos a 200 mil quilômetros do poder. Nenhum deles está sequer perto do poder. Isso É, é um brasileiro competente, né, de bons propósitos, ele não você, por exemplo, Marco Antônio Villa, você tinha que estar talvez no Senado Federal, ou mesmo na Câmara dos Deputados, né, enfim, com as suas ideias, com as suas críticas, né, contribuindo. A gente está aqui também falando com as pessoas que nos escutam, mas não é tão efetivo. Não é tão efetivo quanto agora a política cada vez os políticos, quer dizer, se distanciam não só da política, como da cidadania, exato. como da cidadania. E isso não é um fenômeno brasileiro, acho que é mundial. Sim, estou até anotando. É isso que eu também acho que a sociedade civil é muito melhor que os governos no Brasil, né? E eu concordo também que tem gente brilhante por aí no Brasil e brasileiros fora do Brasil que deveriam estar aqui em outras condições, claro, políticas, econômicas, né? E republicanas, de fato, aquela história que a República só foi anunciada e até hoje não foi proclamada, né? No sentido lato da expressão. Então, eu concordo com essa tua visão mesmo. Acho que é por aí, essa questão da presença, da importância que você fez há minutos atrás da cultura brasileira, a questão da música, né, em todo lugar do mundo, a presença da música, como ela é plural, como ela é rica aqui no Brasil, né? E como tudo isso, muitas vezes, poderia se transformar economicamente, aí vamos pensar no lado econômico, né, não vai, né? Não vai porque não há um mínima, os governos né, tem Secretaria de Cultura em todo lugar municipal, nos 6.500 municípios. O que elas fazem? Né? Nos estados, Mas, são 27 unidades. Né? mas Vila, você sabe o grau de obtusidade, de limitação, né, Sim. daqueles nossos poderes executivos, legislativos e judiciários, a todos os níveis, municipais, federais, estaduais, eles também têm uma grande coisa em comum, que é uma enorme arrogância, junto com uma enorme ignorância. Né? Outro dia eu conheci um magistrado da nossa Suprema Corte e eu fiquei assim chocado com a vaidade, né? Fora que os acólitos de sempre, né? Todo mundo Sim. aqui, mas eu fiquei surpreso com que eu digo assim, a arrogância dele só é superada pela ignorância dele. Agora, é que eu digo, eu sei que eu sou ignorante, Vila, né? Eu sou socrático, eu sei da extensão Sim. infinita da minha ignorância, mas eu tenho, primeiro, consciência da minha ignorância, né? Humildemente aceito, e eu tenho uma meta na vida, Vila. Eu quero todo dia ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei, mesmo sabendo que eu vou morrer ignorante. Mas eu não me Sim. arvoro, entendeu? E é que eu digo assim, eu comentei com ele, a ele causou espécie, né? Assim, como é que um magistrado de Suprema Corte aceita, né, prebendas, aceita ir a Nova York com tudo pago para participar de convescotes e coisas assim? Isso para mim é falta de pundonor, entendeu? Eu digo assim, juiz de comarca, que é o mais simples, não vai nem no aniversário da sobrinha. Por uma questão, um juiz, ele julga a sociedade. Ele tem que se dar o respeito. Ele não pode. Você tem o ônus e o bônus. Né? O ônus é que o juiz ele realmente tem que se recolher. Né? O juiz só fala nos autos. Aqui os nossos magistrados vão nos programas, dão opinião, aparecem em revistas de variedades, né? Só falta posar nu para revista masculina, né? E feminina também, porque tem as nossas magistradas. Só falta isso, porque qualquer dia vão fazer. São de uma vaidade inacreditável. Assim. E isso, eu não desculpo também nem o legislativo,
nem o executivo, porque eu ia tomar o teu tempo todo do teu programa, né, para examinar essas figurinhas. É, é. Agora, a política, o poder, você citou até os donos do poder, né, do grande Raimundo Fauro, que é um clássico, o poder não gosta de crítica, né? O poder gosta que sempre a pessoa fala sim, preferencialmente sim, senhor, e preferencialmente ainda sim, senhor, de joelhos junto ao poder, né? Não gosta de crítica, e o humor é crítico. Como é essa convivência, por exemplo, sua, a, do humor ser crítico em relação à política, e muitas vezes aquele que você gozou, fez a crítica, você encontra no aeroporto, num restaurante, na rua, em algum lugar. Como que é isso? Já aconteceu alguma O situação de saia o justa? grande Milor Fernandes já dizia que o humorista que se curva aos poderosos, ele mostra a bunda para o público, né. Eu acho que ele tem uma certa licença poética, ele tem o alvará da sociedade para servir, né, de ariete ou ariete, sei lá, mas enfim, ele tem um papel representativo. Eu pessoalmente nunca tive medo de poderosos, pelo contrário, eu acho que, um dos papéis do humorista é justamente essa coisa meio quixotesca, né, de denunciar, né, e essa questão eu vou dizer uma coisa para você, Vila, eu sou um cara muito estudioso de tecnologia e tal, eu acho que essa ideia de poder, essa ideia de poder, e que o que você está falando é correto, por quê? Porque o Brasil, você leu o Raimundo Faoro, com certeza, né? Nosso país, ele ainda o absolutismo ainda não chegou ao Brasil. Nós somos nem absolutistas, nós somos ainda um país. As nossas raízes do poder ainda estão lá na formação do reino português, naquela coisa da soberania, né? O Brasil é um país que as relações de poder para dentro, né, são absolutamente medievais. O Brasil é um país medieval com a sua população. E, curiosamente, né, ele consegue construir uma estrutura para se relacionar com um certo mundo que passa uma ideia enganosa de modernidade. Sim. Enganou essa ideia de modernidade. E é curioso que hoje, por exemplo, dão subsídios aqui para a indústria automobilística, que já vai completar 80 anos e até hoje não conseguiu atingir a maturidade, ainda precisa de subsídio. Quando o próprio automóvel, brevemente, vai mudar completamente, não vai ser mais uma propriedade patrimonial, né? O carro vai ser de uso coletivo, o automóvel. Quer dizer, o Brasil é um país realmente. Às vezes é um caso de polícia, às vezes é um caso de comédia, né? Às vezes é patético. Você citou até o Milor Fernandes e falou das questões políticas. Eu me lembrei de uma das frases célebres do grande Milor, né, que é aquela que, quando uma ideologia fica bem velhinha, né, na Europa, nos Estados Unidos, ela chega ao Brasil, né? Ela vem E, para o Brasil. e sempre nós estamos um pouco desconectados do que ocorre no mundo, né? Especialmente nos tempos mais recentes. Você disse, eu até anotei aqui, porque eu estou anotando aqui, que a elite brasileira, eu até chamo de elite rastaquera, e o pessoal fica furioso. Você disse que a elite brasileira é arrogante, ignorante e vaidosa, no sentido geral, né? Porque você fez referência até a políticos e até a magistrados, tal, e citou um exemplo de um encontro que teve com um deles. Uhum. É justamente essa questão, quer dizer, eu insisti no ponto anterior de não gostar da crítica, né? Lembrar que nós somos o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental, isso não é pouco, né? Isso tem um significado terrível até hoje nas relações sociais, na questão racial, na questão política, né? Das pessoas negarem o trabalho, essa negação do trabalho, né? Que é a essência do Estado escravista, quem trabalha é escravo, o senhor não trabalha, tal. Então, essa questão também do poder político, né? De se sentir sempre estar na casa grande, e o povo está, grosso modo, na senzala, para lembrar
o clássico de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, já que falamos num dos clássicos aí dos Donos do Poder. Mas essa questão de você ser crítico, eu digo isso porque eu já tive algumas saias justas, de uma ou outra, vai, máximo, com as pessoas que me encontraram em eventos e aí tem uma outra visão diferente, que não entende que democracia é convivência de contrários, né? No caso de você, do humor, que é sempre, o humor tem de ser humor de oposição, voltamos ao Milor Fernandes também, senão vira armazém de sacos secos e molhados, né? Já teve alguma coisa de saia justa, alguma situação que até engraçada ou desconfortável, ou não? Para o meu lado, não. Eu tiro de letra. Para o meu lado, não, porque eu sei que se a pessoa mostra que sentiu, se você atingiu o nervo, né, igual dentista, né, é porque funcionou. Então, geralmente, o cara esperto, ele não dá o troco, ele não acusa o golpe. Se ele acusa o golpe, aí é sopa no mel, porque aí você vai para cima com tudo, porque o cara vai tropeçar na própria perna. Eu nunca me senti, às vezes, quando eu vou em certos ambientes, eu percebo que as pessoas ficam um pouco assim, quando eu estou nesses ambientes assim, os bacanas, dos milionários, eles ficam meio de saia justa, meio se sentem ameaçados. E eu fico muito à vontade, porque eu procuro segurar um pouco a minha agressividade, mas eu solto a minha ironia, né? E eu vejo, Vila, pelo que eu tenho acompanhado, outro dia eu tive em Brasília, meus sogros moram em Brasília, e eu sempre dou lá minha circulada, e sabe o que vai acontecer, Vila? Esse pessoal vai ser atropelado por uma tsunami da inteligência artificial entre os próximos 5 anos. Eles não se dão conta. Você diz que hoje o poder, né, por exemplo, capitanias hereditárias. Se você examinar, né, nos poderes, né, os filhos, os netos, os sobrinhos, os parentes, eu falo da Coreia do Norte aqui, mas no Brasil o poder aqui também é hereditário, né? Então, esse pessoal não está entendendo que, por exemplo, hoje o poder ele é uma via de mão dupla. Da mesma forma, né, que a inteligência artificial e os algoritmos controlam cada vez mais a sociedade cada vez controla mais os donos do poder. Então, hoje, é cada vez mais difícil você fazer falcatruas, jogadas. Você veja esse caos agora recente do Bolsonaro e da vacina. Em 3 tempos, com blockchain, você descobre a jogada. São 3 passos, papo um passo. Você vê, o lote veio tal, tudo com. Hoje, a sociedade consegue controlar muito mais não só os políticos, os próprios empresários. Eu digo o exemplo: se eu sou uma liderança por exemplo, uma liderança como o Jeff Bezos, esse cara, eu posso, eu tenho muitos seguidores, eu posso convencer os meus seguidores, por exemplo, todos a me passarem uma procuração, né, de minoritários, né, cara, tem uma ação só, uma açãozinha, mas eu consigo reunir milhões de acionistas, vou na Assembleia e tomo a companhia. Eles não se deram conta dessa diferença que já existe hoje no mundo, de que existe, desculpe o termo, né, da moda, o empoderamento, mas existe um empoderamento do indivíduo. Né? O indivíduo hoje ele tem uma capacidade para o bem e para o mal, a influência que ele tem né, através das plataformas sociais é muito maior. Não se resume só ao voto, né? Se resume a uma ação. Né? Essas ações de cancelamento que tem aí são todas coisas que ocorrem, muitas vezes, a maior parte, eu direi, injustas, né? São os tribunais, né, de exceção, mas é uma forma que é uma coisa nova na democracia. Eu acabei de ler um livro do Martin Wolf, que é muito bom, ele não saiu em português ainda, mas é a crise da democracia liberal.
E é um livro muito impressionante. Ele saiu, foi em dezembro ou janeiro, né? Ele provavelmente vai ser traduzido, mas ele aborda essas questões, né, das mudanças. Tudo. E eu acho que os nossos donos do poder, por arrogância e ignorância, né, eles vão ser atropelados, né, pela revolução tecnológica. Entendeu? Eles não vão conseguir. Eu brinco, é igual o orelhão que tem aqui na porta da minha casa, tem um orelhão, Vila. Um orelhão. Eu vou passear com o cachorro lá, eu tiro do gancho e dá sinal. Mas não serve para nada, entendeu? Não tem nenhuma É. serventia. Essa questão é boa lembrança do orelhão, porque quando houve a Hum. privatização das telecomunicações, havia uma questão lá que precisava deixar os orelhões. E aqui na Rua Pamplona, aqui pertinho, entre a Santos e a Alameda Jaú, a calçada deve ter 1 metro e pouco. Tem um poste e aí depois tem orelhão. Então dá para passar um. A Pamplona, na hora do almoço, desce centenas de pessoas e não tem onde passar. E tem o orelhão. E ninguém, evidentemente, usa o orelhão e a maior parte nem sabe o que é. Porque vê aquele objeto, parece que está pré-história, né? Não, não é só isso. Na sua própria casa, de repente, você deve se reparar. Você tropeça num equipamento de DVD, um CD Sim, player, uma coisa. Para que servia? E isso era uma novidade outro dia. Né? Outro dia você comprava DVD ou alugava, né? Acabou. As coisas acabam da noite para o dia. Da noite sim, para o sim, dia. E sim. isso é uma constante, né? Agora, por exemplo, você está no lado certo, porque eu acho que o que vai ser importante, cada vez, quanto mais tecnologia você tem, mais importantes são as humanidades. É a história, é a sociologia, é a ciência política, é a antropologia, é a psicologia, é o futuro está aí. Porque tecnologia é commodity. Tecnologia é commodity, você vai e compra. Sim, sim, sim. Agora, um país, para colocar uma questão sua, visto que a gente fecha a nossa conversa de hoje. Num país, Pô, que e pena. você Pô, lembrou, não, mas é ótimo, um país tão desigual como o nosso, e, e você lembrou isso muito bem, quando a gente pega os dados, são assustadores, a desigualdade no Brasil, algumas estatísticas falam que é o segundo, terceiro país em concentração de renda e tal. Ah, como é possível compatibilizar? Eu acho que é uma questão que eu coloco, é fácil colocar, eu acho que um problema é a gente pensar isso, mas essa enorme desigualdade de renda de subcidadãos, né, que não conseguem ler, escrever, não tem emprego, não tem escola, não tem trabalho, com essa enorme modernização da inteligência artificial, essa modernização mais radical da história, mais rápida da história em curto espaço de tempo. Não houve nunca nada que nós estamos assistindo. Então, como essa massa, ampla massa, as massas, como nós falávamos no passado, mas esses despossuídos, né? O Fanon chamava de deserdados, mas esses deserdados, como é que nós vamos ligar esses aqui, que são milhões no nosso país, né, com essa inteligência artificial e essa modernidade? Quer dizer, como é que você pensa eu, isso? Você que tem esse lado eu de tenho cá um na escola. palpite, Vila. Eu Hum, tenho um palpite, eu penso muito sobre isso. Eu acho que é com conectividade. Conectividade. hum, Se você der conectividade ao cidadão, ele vai poder imediatamente ter muito mais acesso ao conhecimento. Inclusive, por exemplo, na conectividade, você saber ler ou escrever não é uma barreira, porque com o WhatsApp você pode ditar, né? Você fala sim, a sua mensagem e você escuta a sua mensagem. Quer dizer, você pode, inclusive, num extremo, uma pessoa que é analfabeta, ela pode virar até um literato. Ela pode, ditando, escrever livros, assim como ela pode escutar, né, escutar Shakespeare. Hoje a internet abre um campo infinito para o conhecimento
né? E eu ando muito na rua, né? E eu vejo, eu converso com as pessoas, porteiro de prédio, as pessoas todas mais simples, eu cultivo esse hábito desde sempre, né? E hoje eu percebo que as pessoas que têm a conectividade, têm acesso, elas sabem das coisas, elas conhecem de nome os 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, mais que isso, eles sabem qual o apito que cada um toca. E tem opinião sobre isso, né? Os lixeiros, né? Aqui no Rio a gente chama de garis, que eu aprendi a respeitar durante a pandemia, esses verdadeiros heróis do cotidiano, né? Mesmo durante os dias mais críticos, estavam todo dia aí na rua recolhendo lixo. Eles têm conectividade, eles. Então, através, se você der realmente um aparelho, né, que não é mais telefone, é muito mais do que isso. Ele é também um telefone, é uma plataforma de comunicação. O cidadão vai aprender, ele vai poder ter um ofício, inclusive. Né? Ele vai poder. Eu digo isso porque na minha companhia eu dou trabalho para muitos jovens que vivem no interior do Brasil, mais remoto, e que antigamente tinham que pegar um Ita no norte, vir para o Rio, vir para São Paulo, né, tentar a sorte. Hoje, eles aprendem, Vila, a programar, a gravar, a editar na Lan House, no telefone, e com isso eles conseguem ganhar dinheiro. Eles conseguem, numa cidade do interior do Brasil, onde ou eles iam viver do fundo rural dos avós, né, ou iam trabalhar na roça, ou iam trabalhar, se tivessem sorte, na prefeitura. Hoje eles conseguem ter uma renda que, para aquela cidade, eles viram o Bill Gates da cidade. R$ 3.000 por mês, R$ 4.000 por mês. Eles viram o Bill Gates. Então, e sem sair da cidade deles, De forma concreta, entendeu? dá um exemplo. Não, é muito bom o que você está falando, até anotei aqui. Concretamente, esse jovem, vamos dizer, hipoteticamente, no sertão central do Ceará, em Quixeramobim, que eu conheço, uma cidade onde o São Antônio Conselheiro, o sertão central é muito pobre ali no Ceará, apesar que O o Armando Ceará... Falcão, né? O Armando Falcão, de triste memória. O Genuíno também nasceu lá, e o Antônio Conselheiro. Me lembrei de três. Isso é Agora, importante. Agora, como é que se faz essa conexão com esse jovem que está lá? Por exemplo, minha tese de doutorado foi sobre Canudos, eu conheço mais ou menos bem o semiárido ali da Bahia, daquela região, e vejo jovens, a gente vê aqui uma enorme potencialidade, isso que você está falando, e essa conectividade, como ela é revolucionária, né, que é isso que você está expondo, e ela dá liberdade ao indivíduo, como nunca teve na história, nós tivemos aqui na história do Brasil, isso pode ocorrer no campo profissional, que você está dizendo, no campo político, mas, assim, concretamente, dá um exemplo, assim, você falou da sua empresa, só para a pessoa ter ideia, em geral, assim, em tese, né, não precisa exemplificar. Como é que eu descubro os talentos? Através da inteligência artificial, eu faço uma varredura. Você tem uma massa de conteúdos hoje incomensurável, né? Então, eu tenho que usar ferramentas de inteligência artificial que vão me selecionando talentos, independente de onde eles estão geograficamente. E, coincidentemente, você encontra talentos na região Nordeste, muito, Norte e Nordeste, muito, em lugares isolados. Aí você faz uma pré-seleção através dessas ferramentas de inteligência artificial, você dá os parâmetros para ela, ou mesmo você acompanhando, você vê onde vão aparecendo os talentos, e você aí procura eles diretamente. Você entra em contato com eles pelas próprias redes sociais e você faz uma proposta de trabalho. Eu gosto muito, né? No futuro não vai ter mais emprego, vai ter trabalho. Emprego e trabalho são coisas distintas. Né? No emprego, você empurra a franga ali. Né? Você finge que trabalha, o patrão finge que te paga, né? Mas do trabalho, não. O trabalho tem input e output, tem a saída. É uma coisa que tem a produção ali, agrega valor. Agrega valor. É o contrário, por exemplo, da burocracia, né, estatal, da burocracia do serviço público, que não agrega valor. Então, você consegue hoje
identificar essa juventude, identificar esses talentos. Eu tenho pessoas que eu trabalho que eu nunca vi na minha vida e nunca verei. Nunca verei. Assim como eu tenho sim, clientes também, que eu nunca vi e nunca vou ver. Eu tenho clientes na China, que eu recebo as faturas em chinês, eu não sei do que se trata o que está escrito ali. O cara pode estar declarando tráfico de órgãos humanos, sei lá o quê. Eu sei que eu recebo. Eu cobro, ele me paga, eu recebo, eu entrego o trabalho, eu recebo o trabalho de manhã, entrego no final do dia, e o mundo, Vila, ele da revolução industrial para cá, ele passa por uma transformação assim extraordinária, para o bem e para o mal, que é muito difícil realmente, né, você acompanhar, né. Você tem que ter um poder de adaptação, né, principalmente para nossa geração, né, que a gente viu essa transição, né, Vila. Nós somos numa época que na nossa casa, quando a gente morava, tinha um telefone, né, e tinha um aparelho de televisão se tivesse, ou um aparelho de rádio, né. Hoje, né, esses livros, né, eu me lembro, né, quando eu queria, ler um livro em inglês, levava 3 meses para chegar. Hoje você baixa na hora, saiu o livro é, pim pam pum, entendeu? Hoje o acesso que a gente tem à cultura, ao conhecimento, é uma coisa espantosa. Né, na nossa época, você lembra quando vai passar o encoraçado Potionkin lá é, no Grêmio da USP. Pô, você sabia com um mês de antecedência, no dia, né, tinha nego pendurado no lustre para assistir, né. Pô, que o filme do é, Einstein, né. E cara, você viu na internet qualquer hora, é bobagem, né. é, Pô, é vai verdade, é ver passar o Cidadão Kane, o Z do Costa Gravas, a gente sim, brigava de faca para arrumar um lugar, né. é, E hoje você vê trivial, trivial, é, isso é fantástico, isso é fantástico, né. Então é, hoje, para você, né, que é um cara que vive e cultiva e gosta do conhecimento, né, eu digo assim, da nossa sociedade, a educação, o conhecimento não é um valor, não é um valor. Infelizmente. Mas eu sei que é, para você é, eu sei que para mim é, eu sei que para muita gente é um valor, sim, sim, né. sim. E e e e para nós isso é um paraíso, né. É um Não, paraíso que não, a gente tem. não, é verdade. Você fez referência eu estava me lembrando, ah, esses filmes, por exemplo, e é bom lembrar que o Encoraçado passa lá em Odessa, né, que hoje é na Crimeia, imagina, mas, aí, como isso era importante para a nossa geração e de assistir os filmes que ficaram, Batalha de Argel ficou proibido a ditadura inteira, né, queria assistir, ouvia falar do juiz. Vila, Hum, uma e coisinha assim para nós, né, nós devemos ter mais ou menos você é mas a gente é da mesma geração, nós um somos pouco mais baby velho, boomers. 55, eu sou de Um 55. pouquinho, mas olha só, se chegassem pra gente na década de 70, 80, 70 e dissesse: "Olha, a União Soviética vai acabar, vai se dissolver", "Ah, tá maluco, tá maluco, que isso, É isso é verdade, ideia de doido", é verdade. E né. acabar como acabou, né, quem imaginaria, né, porque, não, é verdade, a surpre aí lembra o Deutscher, o Isaac, as ironias da história, né, que tem coisas assim que são inacreditáveis que a gente viu desde a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, depois no Natal de 1991, né, o muro cai em 1989, e tudo aquilo, quer dizer, essa questão dos filmes, hoje a gente clica aqui, outro dia, não sei com quem eu estava conversando, falou do Rainha Cristina lá da Greta Garbo, e aí, com a Greta Garbo e tal, e alguém falava da cena final, conversando entre amigos, que ela perguntou pro diretor, e aí, o que, que eu penso? Ele fala, pensa em nada, olha para frente. Aí, em um toque, aqui, tem a cena recortada, aí você assiste aquilo que nós nunca assistiríamos. Demoraria, não sei quando, fosse passar, passava no cinema, estava escrito breve, né? E breve, sabe quando? Agora, num toque, pumba, já vimos a cena,
Então, você lembrou o Cidadão Kane, as cenas clássicas e tal, e aí, pô, a gente não toca, já viu, então é uma coisa fantástica, e como você falou, tem o ônus e tem também para isso serve, tem o ônus e o bônus, né? Ao mesmo tempo que essa É, coisa fantástica no conhecimento, né, que a gente fica é. extasiado, e tem as outras questões que a gente acompanha em termos atuais, a questão dos fake news, Eco, né? A internet, como disse Humberto Eco, né? A internet deu voz aos imbecis. é verdade, o grande Humberto Eco. Olha, eu estou olhando aqui o horário, É, porque nós temos lá no estúdio o pessoal que não está aqui à distância, tem gelado e está fechando lá o estúdio. é. A nossa Não, conversa se é muito, fica nós dois aqui, a mas gente fica até amanhã. fica até amanhã, não, porque como é gostoso, né? Que é um outro hábito, que é um hábito nosso, também muito do Brasil, da conversa, né? Você lembrou de caminhar, eu também gosto de caminhar na rua, conversar com as pessoas passam, fazem um comentário, falam, o porteiro do prédio, o sujeito ali, o comerciante, e como é legal, e como nós gostamos no Brasil da conversa, diferente de outros países que a conversa tem uma barreira enorme, né? Nós não, isso é uma coisa legal do jeito de ser brasileiro, que é de conversar. Então, pô, foi para mim, sinceramente, um enorme prazer conversar com você. Vamos outras vezes conversar, claro, Vamos, Madureira, eu sei que o pessoal sempre. do canal vai adorar, né, muito essa nossa conversa que a gente vai estar postando, e é uma coisa, Para e mim é claro, e tanta questão importante que você é colocou. um prazer, Vila, você não sabe o prazer que é poder conversar com você. E até eu lembro agora uma pessoa que eu tinha, gostava muito, um grande historiador também, o Boris Fausto, o professor Boris, Claro, com quem amigo. eu tive o prazer, né, de escutar tantas vezes e de ler toda a obra dele. Você, o Boris Fausto, o Brasil deve muito a vocês, muito. E eu digo, Vila, assim, para terminar, né, intelectuais como você, é o grande exemplo do Harari. Vocês, quando vão falar para o povo, né, e vocês sabem falar para o povo, contar a nossa história, botar o dedo na ferida, conseguem, não é tudo, abandonar, né, as torres de marfim da academia, aquele mundo, né, limitado, e terem essa capacidade, né, de ir para as redes sociais, falar para as pessoas, cara, isso não tem preço. Não tem preço. A contribuição que vocês dão para para que a gente avance é muito grande, é muito grande. Por isso eu me sinto assim envaidecido de estar aqui com você. E indo a São Paulo, você vindo a Rio, pô, me procura para a gente tomar um café e Vamos prosear, sim, prosear. Prozé. Vamos sim, vamos sim. Você vindo a São Paulo, me dá um toque, vamos conversar assim, tomar um café, eu indo ao Rio, putz, a gente poder É um ficar privilégio. conversando. Pô, valeu, olha, É. muito obrigado mesmo. Vamos Você, continuar nos falando aí, e um grande abraço, então. grande abraço, tudo de bom. Valeu para você também, valeu.